Para dar início às boas-vindas, convidamos o presidente da Associação Médica de Pelotas, parceiro do Simers, Dr. Silvio Reis. Bom, boa noite a todos. Alegria imensa de estarmos aqui participando desta atividade do nosso Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Associação Médica de Pelotas, em 7 de novembro de 2025, completou 85 anos. 85 anos de atividades ininterruptas no desenvolvimento da parte científica, cultural e social dos grupos médicos de Pelotas. E nós estamos mantendo esta tradição. E como disse ao presidente do sindicato e ao vice-presidente que nos procurou para essa parceria desta noite, é uma satisfação muito grande nós nos mantermos unidos neste momento em que a nossa profissão está passando por uma fase muito complicada. Então, espero que cada um de nós consigamos participar ativamente das nossas entidades. Associação Médica de Pelotas, Sindicato Médico, e nesta noite teremos, então, uma palestra importante para os dias atuais. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Silvio. O Simers quer ouvir você, médico da região. Por isso, nós temos uma pesquisa, cujo QR Code está nos displays em alguns pontos aqui do evento. Aqui na entrada, nessas mesinhas mais altas, aqui no lounge, estão localizados os QR Codes. Como você avalia o seu local ou unidade de atendimento, né? Que problemas que ela enfrenta? Como gostaria de ver o Simers agindo? Deixe sua opinião, que as respostas serão analisadas por nossa assessoria política e também jurídica. Bem, convidamos agora o presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias, para sua fala sobre as crises que a medicina enfrenta e a posição do sindicato diante desses cenários. Muito boa noite, colegas. Eu estou imensamente feliz por estar aqui em Pelotas. Eu já dei algumas aulas nessa cidade e todas elas me trazem lembranças incríveis. Eu hoje não vou falar sobre a coisa boa da medicina. Eu vou falar sobre algo que é verdadeiro, que é o fato de que nós enfrentamos várias crises. E eu peguei aquelas que eu considero as 5 maiores. Mas certamente existem outras embutidas e, portanto, nós certamente poderíamos aumentar isso em algum momento. Algo incrível que nós nunca imaginamos que aconteceria conosco se transformou numa das maiores chagas da medicina no nosso estado, que é o calote. Para que vocês tenham ideia, eu coloquei apenas uma amostra das cidades do estado do Rio Grande do Sul que tiveram atraso no pagamento dos médicos. Nós temos locais onde os médicos não recebem por meses. Nós temos locais onde aconteceu o absurdo de um médico romper o contrato e receber um oficial de justiça em casa, obrigando-o a permanecer mesmo sem receber, porque, afinal de contas, nesse momento, o trabalho dele é muito importante. Nós temos vinculado a isso algo extremamente novo e complicado, que é o fato de que nós não temos mais contratos firmes com os médicos. A minha geração talvez tenha sido uma das últimas que tinha contratos estatutários e seletistas. Hoje a pejotização se transformou a regra. E eu não tenho tanto problema com a pejotização em si, porque muitos médicos querem e se beneficiam dela. Mas da forma que é feita, com empresas que não têm seriedade, com governos que não pagam as contas, ela se transformou numa chaga que nós estamos sentindo na nossa própria pele em todo o estado do Rio Grande do Sul. A segunda questão muito importante que tem tocado muito para nós
são as questões claras da violência. E eu vou citar a violência física, o que é um absurdo, mas nós estamos vivendo em todo o estado do Rio Grande do Sul uma epidemia de agressão a profissionais de saúde, que são vários, não são apenas médicos, mas a nossa face é uma face muito clara. A frustração, a necessidade de desejos não satisfeitos, o atestado não fornecido, o tratamento não escolhido pela paciente, os exames estão levando a um auto-colocado direito de agredir. E por incrível que pareça, faço questão de dizer, nós lançamos essa campanha no dia 8 de março de 2025, no Dia da Mulher, falando sobre a violência, e foi semi-profético. Médicas jovens são as principais vítimas de violência. Eu costumo dizer algo absurdo, que um velho gordo, cabelo branco como eu, dentro de uma emergência, fico mais seguro do que a minha colega, que tem 20 anos a menos e muitas vezes sabe muito mais do que eu, porque, afinal de contas, julgam-se ter poder sobre essa mulher. E nós estamos atuando em todos esses locais. Para que vocês saibam, nós somos a Secretaria de Segurança do Estado, criamos um observatório, estamos processando todos os casos que acontecem, e isso tem levado a várias vitórias, instalação de botão de pânico, processos judiciais, defesa, muitas vezes, por parte das próprias secretarias de saúde. Não esquecendo que o caso mais grave aconteceu esse ano, na cidade de Novo Hamburgo, onde um médico foi agredido pela guarda municipal, teve fratura de 3 costelas, sob a ótica de que o guarda municipal estaria defendendo a população. Esse é apenas um lado de algo que nós estamos sofrendo muito, esse tipo de violência. Nós temos tido também a violência que eu chamo de violência legislativa. Nós, obstetras, sofremos muito isso. Muito recentemente, um deputado federal petista, José Guimarães, lançou o que me parece o pior projeto de lei da história do Congresso no que diz de respeito à medicina. Um projeto que não só cria o crime de violência obstétrica, faz questão de dizer, violência obstétrica não existe. Eu irei ao Senado na semana que vem dar um discurso sobre isso, e simplesmente pode criminalizar um ato médico que não é violência com até 15 anos de prisão. A criminalização da obstetrícia é algo que vem a olhos vistos, é gravíssimo, e é apenas uma das faces da utilização do poder público contra nós, contra a nossa profissão. Além disso, nós tivemos aqui em Pelotas algumas questões muito importantes vinculadas à violência obstétrica. Uma das principais vitórias, nós tivemos aqui a proibição da criação de lei de violência obstétrica e o estabelecimento da lei de parto seguro. Foi uma das primeiras, foi na verdade a primeira ação do núcleo de obstetrícia do sindicato, um núcleo pioneiro que já teve várias vitórias, e recentemente nós tivemos aqui uma retirada de um termo de violência obstétrica, novamente pela prefeitura, uma atividade do nosso núcleo de obstetrícia. Foi aprovado esse mês a regulamentação da profissão de doula. A nossa relação com as doulas ela é mais ou menos exótica. A maioria dos obstetras concordam que ter alguém para dar um apoio para a paciente, para fazer carinho, massagem, ou seja o que for, melhora a qualidade da assistência. O problema é que as doulas são uma atividade que foi politizada. Elas têm uma posição no Brasil de confronto ao médico, de suposta denúncia à violência obstétrica. E justamente por isso nós temos aqui algo que certamente vai requerer a ação do sindicato. Para que vocês saibam, nós já encaminhamos ao Congresso Nacional algo bem simples. Já que é uma profissão, ela tem que receber pelo SUS. E, portanto, nós estamos propondo que se crie um código SUS para o pagamento da doula. Algo aproximadamente de 20% da tabela que se paga por um parto, portanto, equivalente a aproximadamente R$20, que é justo, correto e obrigatório, já que é uma profissão. Outra coisa extremamente importante é que foi instituída recentemente a lei do Estatuto dos Direitos dos Pacientes.
Muitas das coisas dessa lei eu até concordo, eu não sou contra tudo que está colocado ali. Entretanto, isso cria um problema jurídico para nós. Um dia depois da aprovação dessa lei, chegou uma paciente num plantão SUS de uma cidade gaúcha e exigiu ter um leito privativo, ter direito ao seu próprio banheiro e praticamente quis fazer a prescrição dos seus fármacos. E cria um problema para nós, porque se eu tiver que fazer um consentimento informado para prescrever um paracetamol numa teleconsulta, eu vou ter uma inviabilização da medicina. Então, eu não sou necessariamente contra, mas da forma que as coisas são feitas, a coisa é maior. Estou antecipando para vocês uma campanha que nós vamos lançar nos próximos dias. Uma campanha contra a violência digital que nós sofremos. E ela é muito ampla, a gente vê nas redes sociais, a gente vê com as próprias doulas, que muitas vezes tornam-se instrumentos políticos anti-medicina. Mas eu fiz questão aqui, especificamente, de chamar a atenção para os casos dos vereadores. Os vereadores no estado do Rio Grande do Sul se transformaram em instrumento para suposto diagnóstico das dificuldades de saúde. Eles saem fazendo vídeos, expondo médicos para caçar likes. E isso acontece em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos pelo menos uma coisa muito importante. Todos nós entramos na justiça, em várias cidades do interior. E tivemos alguns sucessos bastante interessantes. No caso especificamente do Sargento 12, um vereador que era da cidade de Livramento, não foi o nosso processo que garantiu a cassação do mesmo, mas sim, nós conseguimos primeiramente uma medida restritiva e no final das contas ele foi cassado, também por nossa ação. Nesse sentido, o caso mais interessante foi do vereador Giovanni Gringo em Porto Alegre, um vereador que estava no primeiro mandato e ia dentro das UPAs, agredia os médicos, fazia vídeo, expunha os colegas. E, muito imediatamente, nós entramos na justiça contra ele, de várias formas. A parte mais interessante foi o fato de que, pessoalmente, entrei com uma denúncia na Câmara de Vereadores e ele foi cassado. E a realidade é que é uma vitória grande, porque foi uma vitória em nome dos médicos. É interessante que nós fomos tão ameaçados que, para vocês terem ideia, voaram drones em volta da minha sala no sindicato. Não tem problema, isso faz parte da vida. Canoas, que é uma cidade bastante interessante do ponto de vista sindical, também teve o seu vereador denunciante, também teve os nossos processos, também teve o seu vereador cassado. No final das contas, nós temos hoje o maior problema, que é o vereador de Novo Hamburgo, porque ele tem maioria na Câmara, ele invade os locais, ele ameaça os médicos, e ele é, em grande parte, o responsável pela violência sofrida pelo colega, pelo malfadado guarda municipal que deveria nos defender e, no final das contas, nos ataca. Para que vocês tenham ideia, nós tivemos algumas vitórias. A obrigação de retirar as publicações, de proibir publicações de médicos, mas ainda não resolveu. E, por isso, nós entramos novamente na justiça para que ele pague, para que ele tenha o seu ônus. E nós vamos ver o que vai acontecer, porque muitas vezes nós defendemos da justiça. Outra questão que é importantíssima para nós, e que nós estamos sentindo diretamente, e que vai piorar muito, são as faculdades de medicina que abriram no nosso país de maneira totalmente indiscriminada, muitas delas por ações na justiça, a maioria delas sem condições de ensino, sem condições de garantir a formação para o médico que vai enfrentar o mercado de trabalho. Nós temos uma comissão específica que tem atuado semanalmente. Nós vamos a Brasília, nós entramos com processos, nós temos tido a parceria de deputados federais de vários estados solicitando informações e já tivemos vitórias bastante importantes, inclusive com a suspensão de projetos de aberturas de novas faculdades. Mas aqui nós ainda estamos, infelizmente, engatinhando, porque o problema é tão grande, o número de faculdades é tão alto, que o nosso trabalho ainda não foi capaz de resolver todos os nossos problemas. No final das contas, quando eu olho esse cenário todo que eu estou contando para vocês, o que nós precisamos?
Nós precisamos, em primeiro lugar, nos unir. Nós precisamos trabalhar juntos. E nós precisamos, faço questão de oferecer a nossa estrutura jurídica, política, de dedicação para vocês. Porque, afinal de contas, como os problemas estão se avolumando, nós precisamos ter algum lugar onde a gente possa bater na porta e dizer: me ajude. E nós vamos ficar extremamente felizes em sair de Porto Alegre e vir aqui atuar por qualquer um de vocês. Espero ter sido rápido o suficiente, espero ter sido claro o suficiente em dizer, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando por vocês, porque lhes defender é defender a saúde. Muitíssimo obrigado. Agradecemos ao presidente pelas importantes informações e esclarecimentos. E agora, chamo ao palco o vice-presidente do Simers, Dr. Felipe Vasconcelos, que fará um balanço das ações do sindicato na região de Pelotas. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que ajudaram na elaboração desse evento. Então, é um momento de muita alegria para os Simers ver a casa cheia. Então, como o presidente acabou de dizer, os Simers têm o ditado que defender os médicos é defender a saúde, né? Então, a gente vai mostrar algumas ações dos Simers em Pelotas e o combate à precarização da remuneração médica. Aqui, tá. Então, algumas ações dos Simers em Pelotas, a gente foi chamado esses dias em Pelotas e tivemos uma surpresa, não muito grata, né, presidente, de encontrar como unidade avançada do SAMU um Renault Kwid. Ficamos extremamente preocupados, fizemos uma atuação, depois eu vou mostrar o desfecho dessa atuação para vocês, e também estamos acompanhando com muita atenção a questão do HPS, dessa transição para a nova estrutura, né, que está sendo montada. Então, o Simers já fez várias reuniões, estivemos na prefeitura hoje, estivemos há 15 dias também, o presidente acompanhou hoje com o prefeito. Opa, só um pouquinho que eu acho que... Deixa eu... Tá, não, agora vai. Então, aqui foi a primeira reunião com o prefeito, e após a reunião com o prefeito, conseguimos, graças a Deus, mais ambulâncias novas para o SAMU, e temos o compromisso dele de ter mais uma unidade de SAMU avançado para Pelotas. Porque uma das preocupações que nós temos é que o serviço de resgate médico em Pelotas acabou fechando, né, na rodovia. Então, com essa unidade nova que foi prometida, vai compensar a falta dessa unidade. E também é uma imagem do novo HPS, que acreditamos que vai ser um avanço na saúde de Pelotas. Então, aqui é uma foto do nosso prédio do Simers em Porto Alegre. E aqui é uma imagem que, quando o Simers tem algum problema, ele embarca no aviãozinho e vai para Brasília para tentar resolver, achar soluções para a categoria. Então, em Brasília, no Senado Federal, estamos acompanhando um projeto que é muito importante para a categoria médica. Na verdade, são 3 projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que é do Piso Nacional dos Médicos. Então, na Câmara dos Deputados tem um PL, que é o 765 de 2015, que o valor para 20 horas é R$ 10.991,19. No Senado Federal temos um outro PL, que é o PL 1365 de 2022, que tem um valor melhor, que é R$ 13.662. E esse PL do Senado Federal, tivemos a grata surpresa da segunda-feira passada, ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Algo que era muito difícil, e o Simers foi um dos protagonistas nisso, porque a gente acabou patrocinando um estudo do impacto financeiro. E, através desse estudo do impacto financeiro, a gente conseguiu o convencimento dos senadores a aprovarem essa comissão. E também, importante desse PL aí, que além desse valor, ele tem um acréscimo do adicional noturno, mais a correção anual do IPCA, então não vai ficar defasado. E esse ano também entrou na Câmara dos Deputados um outro projeto que está em fase inicial de tramitação, que é o PL 1547 de 2022, que o valor é R$ 17.000, para 20 horas trabalhadas.
O que eu vejo da importância do piso? Não é um valor elevado, mas é um valor mínimo. Com essa proliferação de escolas médicas, ele vai, pelo menos, garantir um mínimo necessário para a categoria. Também estamos muito atentos ao calote, que o presidente acabou de falar, e o Simers acabou fazendo um projeto. A gente teve uma ideia que foi idealizado e apresentado por uma deputada do Rio Grande do Norte, a deputada Carla Dixon, que foi o PL 570, que foi levado para a deputada Carla Dixon no dia 17 de fevereiro de 2025, ano passado, com um mês e 17 dias de gestão, né, presidente? E esse PL é muito importante para a categoria médica, para o médico que é terceirizado. O que ele fala? Que todo ente público, para fazer o pagamento de uma empresa terceirizada, ele só pode fazer esse pagamento no momento que a empresa apresentar a quitação do profissional que prestou o serviço. Então, isso aí acaba com o calote das empresas. É algo que é muito importante nesse momento para nós. Hoje, esse projeto já foi aprovado no mês de dezembro na Comissão de Saúde e encontra-se na Comissão de Administração e Serviço Público. Também tivemos mais uma ideia que eu acho que vai tocar no alvo, que é bem importante, que a gente vai sugerir ao Conselho Federal de Medicina que volte um novo artigo que já teve no Código de Ética Médica, em 88, que é vedado ao médico a remuneração em preço vil. Qual que era o grande problema que o Conselho tinha para fazer uma punição disso aí? Não existia uma delimitação do que era um preço vil. Então, o Simers é associado da Federação Nacional dos Médicos, faz parte da Federação Nacional dos Médicos, e a Federação Nacional dos Médicos vai acabar definindo agora, no final do mês, num congresso que vai ter em Natal, o que é o preço vil. Então, se voltar a ter esse artigo, o gestor que estiver praticando o preço vil de aviltamento e o diretor técnico que acabar aceitando isso, vai estar cometendo uma infração ética. Então, isso é uma forma de nos defender e diminuir a precarização e garantir um mínimo de valor da ordem. Então, essa é uma das ações importantes nossas. Então, vai ser levada a Brasília, a FENAM vai acabar levando para o CFM e vamos tentar implantar isso aí a nível nacional. Então, tem um pensamento do Miguel Unamuno, que é um filósofo espanhol, que só quem tenta o absurdo é capaz de avançar o impossível. Então, agradeço a todos. Fica o meu contato, se alguém precisar. Estamos aí, como disse o presidente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao presidente, agradecendo ao presidente, agradeço a todos vocês. Doutor Marcelo, acho que em 15 minutos ele falou de 15 anos da medicina e o porquê que a gente hoje está aqui e o que a gente está sofrendo, né, ao longo desses 15 anos e aonde a gente chegou. Mas vamos lá. Eu sou médica, então por isso que eu posso falar com tanta facilidade e leveza sobre essas questões aí do direito, porque ele não me prende. Então, assim, aos advogados presentes, eu ando pra caramba também, tá, gente? Aos advogados presentes, me desculpem, mas a gente pode discutir mais no final. Vamos lá. A gente sempre que fala de judicialização, uma coisa, podem me interromper a hora que vocês quiserem, eu gosto muito mais de bater papo do que fazer palestra, até porque aqui a gente vai estar conversando sobre o que é o nosso dia a dia, né? O que é o meu dia a dia, o dia a dia de vocês. Então, qualquer momento que quiser interromper, não é uma palestra, tá? É um bate-papo. Então, vamos lá. Esqueça tudo o que você achava que você sabia sobre judicialização, porque o menor dos nossos problemas hoje é o processo judicial. É óbvio que para os advogados é muito preocupante, né? E a quantidade é muito grande, o valor disso é muito grande. Mas, para a gente, enquanto médico, esse é o menor dos nossos problemas. Acho que todo mundo lembra desse caso, que foi da administração da adrenalina EV, né? E o que aconteceu até o momento, né? Nesse caso, com a médica que estava envolvida. E, na realidade, a gente teve ali uma busca por encontrar quem era o culpado, uma movimentação da sociedade para culpar alguém, a médica e a técnica, e simplesmente virou um tribunal. Então, foi para o processo penal. Isso é o que hoje o nosso país enxerga da assistência à saúde. E eu sempre me pergunto
quando que um óbito ou um evento pôde ser categorizado como crime no nosso país. Como que alguém, né, na assistência de uma paciente obstétrica, eu acho que é porque eu estou aqui perto da caixa, né? Como que isso pode ser levado para ser discutido como crime? Eu vou parar para falar assim, porque eu fico horrorosa quando alguém tira foto e eu estou falando. Aí eu vou fazer a pose. Eu sou péssima quando as pessoas tiram foto que eu falo, é uma coisa horrorosa. E aí, como que é essa visão no judiciário, no processo criminal? Existe um indício de crime? Para mim, não. Para mim, alguém que morre durante uma assistência, não tem nada que me indique que aconteceu um crime, porque a gente precisa apurar. Então, para mim, inicialmente, não tem. E é por isso que, mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Depois, encontra-se quem que seria esse culpado. Consequência e a conclusão. A gente apura o culpado a partir do CPF, independente do que tenha acontecido dentro da instituição, independente do tipo de instituição no qual a gente estava trabalhando. Só que, na realidade, o que aconteceu foi isso. E está pequenininha para vocês não lerem mesmo. E se eu fosse efetivamente analisar esse caso, não seria só isso, não. Seriam 3, 4, 5 slides. Vocês acham que existe alguma possibilidade de uma análise linear, como essas análises aí que são feitas, né, no processo criminal, analisar algo que existem inúmeras falhas institucionais associadas? O erro médico, a falha médica, principalmente vinculada à prescrição de medicação, ela é prevista. Ela é prevista e é por isso que existem barreiras obrigatórias, existem protocolos obrigatórios que a instituição é obrigada a ter. E aí a instituição não coloca, o médico erra, que é uma coisa, errar é humano, né? A gente já sabe que o médico vai errar em algum momento, as barreiras existem e não são colocadas. E aí quem cometeu o crime? Foi o médico. A gente precisa começar a questionar essas questões de crimes na assistência. E aí é isso. O que acontece? A gente sai de um processo aí que começa a se pedir mais exames, começa a se fazer uma medicina de baixa qualidade e afasta cada vez mais o paciente e entra numa medicina defensiva. E essa medicina defensiva vem abraçada com tudo que o Dr. Marcelo falou. É o resultado de algo que vira um ciclo vicioso. A gente não tem mais, nesse formato que está desenhado, como fazer diferente. E aí que entra o grande problema. Existe um novo tribunal. A gente tinha um processo civil, que era aquele processo que a gente estava acostumado. Errou, vamos discutir, vai ter uma perícia, vamos ver o que vai acontecer. E aí começa a ter os seguros, a gente começa a pagar seguros, fica, né, minimamente despreocupado, não, mas a gente tem ali como discutir, né, a gente tem nossos advogados, tem assessoria, e aí começa a se fazer o quê? Boletim de ocorrência de tudo. Começa a entrar o processo criminal, começa a vir os CPFs. Começa a entrar também os processos todos no CRM. Então, a gente tem o mesmo médico pela mesma situação, respondendo no CRM, respondendo o penal e respondendo o civil. E agora a gente tem também o tribunal das redes sociais. A gente tem a violência digital. E eu vou falar para vocês, essa é a pior de todas. Por isso que eu falo que o processo hoje é o menor dos nossos problemas. O que está acabando com a vida profissional das pessoas é o tribunal digital. E aí, o que acontece? Nesse tribunal digital, o que acontece é a desumanização do médico. Humaniza-se o paciente, cria-se empatia com a dor dele, e o médico é totalmente desumanizado. Nessa desumanização é que começa a acontecer esse julgamento público, e aí a própria rede social ela começa a disseminar
esse tipo de informação porque é isso que ela quer. Né? Essa emoção é que faz os algoritmos disseminarem essa informação. E aí, esse médico já não tem mais nenhuma chance de sair, não vou nem falar ileso, né, mas de pagar o que seria realmente, se fosse no processo civil. E se ele tivesse errado, né, se fosse no processo civil. Vocês acham que existe alguma chance dessa médica que errou na prescrição sair com uma sentença do tamanho que ela deveria ter? É zero. Ela não tem mais chance. E aí a gente tinha essas 3 portas, né? A primeira, ainda tem, né? A primeira porta, que é a civil, que é aquele que a civilidade, a civilização escolheu. A gente entendeu que, lá no Código de Hammurabi, né, o olho por olho, dente por dente, não resolvia para a sociedade, não fazia a gente crescer. E aí a gente começa a entender o quê? Qual é a forma que a gente vai fazer para, né, pagar para o outro aquilo que eu teria gerado para ele? Ó, dinheiro. Vai ter que ser dinheiro. Então, tá. Então, a gente vai ver quanto que é que a gente tem que pagar. Então, a gente paga para o outro aquilo que eu causei de dano para ele. A medicina, até então, estava nesse nível. Era aqui que a gente discutia as questões técnicas. E aí veio a segunda via, que é a via administrativa. A gente está tendo problema com ela. A gente precisa trabalhar essas questões aí no CRM, porque, na minha percepção, e depois os advogados podem até falar, tá? Na minha percepção, diante de um processo administrativo, não é obrigatório abrir sindicância. Você abre sindicância se você tiver materialidade. Se não existe comprovação, se não existe materialidade, se eu falo, olha, doutor Marcelo me tratou mal, prova. Porque eu não posso abrir uma sindicância para falar para o médico, ó, ela está falando que doutor Marcelo, agora você fala se você tratou mal. Não. Né? Então, a gente precisa começar a questionar isso, porque o CRM tem aberto sindicâncias que não tem materialidade, não consegue comprovar aquilo que está colocando ali para o médico, e tem uma outra forma hoje, que são dados de inteligência artificial, de auditoria, que levanta os dados e fala assim, ó, os dados foram cruzados, agora você justifica. Não, eu não tenho que justificar. Quem tem que provar é o CRM, não sou eu que estou sendo investigada ali, sem nenhuma materialidade, que eu vou ter que provar. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa discutir. Cada vez mais o que a gente vê é a coisa recaindo para a gente. Então, a gente tem que parar de criar provas contra a gente mesmo. Se eles não conseguem, sinto muito, não é dados de inteligência artificial, cruzamento de dados aí de informações de auditoria, que vão nos colocar para responder sindicância e falar, a gente tem que provar o que a gente fez, o que a gente não fez. E a terceira via, que é essa que está mais comum hoje, até porque ela dá mais visibilidade, né, nas redes sociais, que é a falha, né, das estruturas e tudo mais, sendo tratada como responsabilidade do CPF, como responsabilidade do próprio médico. E aí, eu trouxe aqui para vocês a questão do risco da carreira. Porque quando a gente está falando de um civil, a pessoa responder um processo faz parte, né? É uma coisa complexa. A pessoa, a sociedade, ela tem direito de ir lá e perguntar, né? Questionar. Olha, eu acho que pode ter acontecido alguma falha. Vamos ver se aconteceu? Então, isso aqui é um direito legítimo. A questão da via administrativa é um risco médio, a gente está respondendo lá de forma ética, o número aumentou muito porque virou realmente uma ouvidoria e não um processo administrativo disciplinar. E agora a terceira via é o risco máximo. É esse que eu tenho recebido aí quase que diariamente, pessoas contando como 25 anos de profissão acabaram em 3 dias. Como que as pessoas hoje estão saindo de casa em pânico de não saber se, durante um plantão, um bebê morrer, se ela vai parar na delegacia. Então, assim, o que está acontecendo, que a gente não está... Na realidade, a gente está vendo, né? Mas o que está acontecendo que a gente não está conseguindo modificar isso, que a gente não está conseguindo chegar aonde é necessário para demonstrar que a medicina ela não pode ser criminalizada. E essa criminalização da medicina não é ruim para a gente, não, é ruim para a sociedade. A sociedade não vai mais receber o que ela teria
direito de receber. E ainda de forma precarizada. Então, ela não vai ter o médico e ainda uma assistência totalmente precarizada. Então, é isso. A primeira porta, né, que é a civil, o que eu falei com vocês, né, que é a mais justa e a mais administrável, que não acaba com a vida profissional. E aí a gente tem duas questões. Uma é o seguro de responsabilidade civil, que eu, particularmente, acho que todo mundo deve ter, ainda que a pessoa só trabalhe no SUS, esteja protegida porque só trabalha no SUS, mas minimamente para alegar ilegitimidade, falar, eu não faço parte aqui desse polo. Você vai ter que pagar advogado, você vai ter que ter uma assessoria. O do Simers O Sindicato Médico tem defesa integral do ponto de vista civil e CRM, e desde minha primeira gestão nós temos defesa também no processo crime. Então, todos os sócios têm defesa integral nos casos vinculados ao ato médico. Sensacional, gente. Eu tenho por hábito estudar os locais onde eu vou dar palestra, onde eu vou falar, e a única coisa que eu posso falar de vocês é que vocês são sensacionais. E se tem, assim, um local onde essas mudanças todas possam efetivamente começar a acontecer, é aqui. Eu falo muito que eu não vou seguir carreira política, eu não vou... Eu acho que a maioria das pessoas, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas eu trabalho hoje praticamente no Instagram, né? E aí eu faço os cursos e tudo mais. Então, ele me dá acesso a muita coisa. Mas o que eu gostaria mesmo é de incomodar cada pessoa. Eu quero que cada fala minha incomode muitas pessoas, para a gente poder se mobilizar enquanto profissionais, enquanto classe. E a gente tem o nosso trabalho a fazer, mas a gente precisa apoiar os sindicatos. Eles já têm um caminho grande, eles vão poder, né, conseguir coisas maiores ainda de vocês já conseguem, que não é a realidade de todo o nosso país. Mas sem a gente também entender qual que é a nossa participação, fica muito difícil disso aí se concretizar. E as coisas vão caminhar cada vez mais rápido. E não é simples de mudar. Então, a gente precisa estar passando isso para quem está do nosso lado e criando essa revolução interna nossa. Nós não aprendemos a fazer isso, e todos os movimentos que a gente tentou fazer até um tempo atrás, era visto como se não fizesse parte de um médico, né? Se o médico não pudesse fazer esse tipo de movimento. E aí eu já falei com vocês, né? A segunda parte é a ilegitimidade, então é um argumento que ainda é bastante subutilizado, mas para todo mundo que trabalha no SUS, que é processado via civil, tá, gente? A penal, ela é CPF. Então, pode alegar, mas, obviamente, isso aí é colocar o advogado para poder trabalhar junto. A via administrativa é aquilo que eu estou falando com vocês. Hoje, o CRM, os processos administrativos de uma forma geral, eu falo muito do CRM porque tem aparecido para mim muitas questões do CRM, mas pode ser aí de quem trabalha numa secretaria, pode ser um processo ético. O ético profissional de CRM, o processo administrativo. É o da secretaria, ou enfim, de algum órgão, né? E, atualmente, eles entram através de quê? Reclamação de alguém que não gostou, né? De dados cruzados, né? E registros que a gente nem sabe de onde foram tirados. E isso é encaminhado para quem? Para o médico responder. Quando chega para mim, eu falo assim, não responde, pede para te mostrar a prova. Por quê? Porque o médico acaba criando prova contra ele próprio. E aí vira um processo ético profissional. E isso está muito frequente. E ainda tem aquilo que eu estava falando com vocês. O CRM falando que ele não pode deixar de abrir uma sindicância a partir de uma reclamação. Como que não pode se não tem materialidade? Não só pode quanto deve, mas a gente precisa discutir isso num âmbito mais alto, maior, né? Então, assim, a gente não tem obrigação de criar prova contra a gente mesmo, nesses tipos aí de processos administrativos em que existe
uma penalização. E essa via criminal, que é o que eu estava falando com vocês, né? Para abrir um processo criminal, precisa ter indício de crime. Como que um paciente, sendo atendido dentro de uma instituição, recebendo uma assistência dentro de um processo que é tão complexo como assistência à saúde, isso pode ser indício de crime? É óbvio que, se a gente for ler o processo penal, a gente vai encontrar várias formas. Eu tenho conversado bastante com advogados criminais, né? Mas a gente precisa demonstrar que não é linear, não é possível. O médico não vai lá e vai matar o paciente. N coisas aconteceram aí no meio para aquele desfecho. Então, assim, a gente precisa conversar sobre essa criminalização, porque isso vai acabar com a carreira de várias pessoas. E quando entra no processo de criminalização, ele entra na violência digital. Então, assim, a gente tem vários filtros obrigatórios dentro das instituições. O CFM obriga a ter uma comissão de óbito. A Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, enfim, ela obriga a ter um núcleo de segurança do paciente. Esses núcleos, eles são obrigados a estudar o evento, obrigados a estudar o óbito. Só que ninguém olha para isso. Para que se tem essas comissões se ninguém olha esses relatórios, se ninguém olha esses resultados? E aí, quem vai analisar é o delegado, que vai analisar algo que a gente que está ali, dificilmente a gente consegue encontrar todos os caminhos que levaram àquele evento, que são inúmeros. Então, como que algo tão complexo pode estar sendo discutido numa delegacia? E aí, a gente tem algumas questões vinculadas ao processo de defesa em relação a esses processos. A via civil, a pólice, né, sempre pensar em focar na ilegitimidade do polo, né, do processo. E tem movimentos que são muito mais complexos na civil, né? Às vezes chegam casos, e isso é uma coisa que tem me deixado um pouco triste. Até uns 5 anos atrás, alguém chegava assim: você pode fazer uma perícia de determinada coisa? Manda que o relatório é simples para fazer. Os erros, as falhas, eram raras. E, mesmo assim, a gente conseguia ter alguma forma de defender. Hoje, 50% do que chega, eu paro e falo assim: meu Deus, o que aconteceu? A qualidade dos nossos profissionais está muito complexa. Está muito difícil da gente defender como a gente defendia há algum tempo atrás. E aí entra nessa questão, novamente, das escolas. A via administrativa é aquela questão, né? Nunca vá sozinho. O CIMES tem um acompanhamento também para todas essas vias, né? Eu sempre falo que, quando a gente recebe lá por e-mail, né, a gente nunca dá lá o recebido no mesmo dia, né? Porque a gente precisa desse tempo aí para poder receber o processo, conversar, ver o que está acontecendo. Espera para conversar com o advogado e pedir para dar vistas aí nesse processo, para poder começar a responder, para você não perder o prazo, né? Na contestação, essa questão de inversão do ônus na via administrativa, ela não existe, mas ela é feita todo dia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Na via criminal é aquela questão, né? Sempre ter o advogado, não vá sozinho na delegacia, né? Sempre questionar sobre essa questão do filtro técnico e da inexistência, às vezes, desse indício de crime. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a conversar de forma mais robusta. E aí a gente vai falando que, diante disso tudo que está acontecendo, as insatisfações, elas viram imediatamente vídeos. Então, a pessoa ficou insatisfeita porque ela não recebeu um atestado, vira vídeo. A morte do filho vira vídeo.
a mãe internada vira vídeo, tudo hoje vira vídeo. E as pessoas não têm o menor pudor de colocar o nome do médico, de colocar o CRM, aonde ele atende. Então, essa daí é uma questão que a gente precisa começar a atuar. Eu acho que é esse modelo que vocês vão começar a conversar agora no ano de 2026. Né? Então, aqui tem 2 caminhos. Sempre quando me ligam e falam assim, o que eu faço? Saiu meu nome na rede social, eu falo assim, quantas visualizações? Porque, às vezes, é aquela pessoa que colocou porque ela gravou, está lá no videozinho lá da família, você vai ver, tem, sei lá, 60 visualizações. Apesar do médico ficar muito incomodado, 60 visualizações hoje não é nada. Só que tem aqueles casos em que você acorda com milhões de visualizações, com a mídia reproduzindo isso, a mídia colocando palavras ali de coisas que não aconteceram. E aí é um problema. A gente chama de cancelado, né? Você pode ser cancelado da noite para o dia. E aí precisa ter uma atuação diferenciada, que aí entra o que eu estava falando com vocês, que é humanizar o profissional. Na realidade, é uma assessoria de marketing, né? É uma assessoria que a pessoa precisa ter para poder se posicionar de forma diferenciada. Eu, particularmente, tenho visto os advogados colocando é como se fosse uma nota, né? E, às vezes, até em preto, escrito em branco, eu falo, cara, isso aqui desumanizou ainda mais o médico. Né? Em vez de ou o médico ir lá e se posicionar, ou então contratar influenciadores que façam isso, porque a gente vai chegar no nível de enxergar influenciadores daquela área, ou né, do país, dependendo do tamanho que isso aí chegou, para poder trazer essa humanização do médico. Acho que isso aí vai acontecer, e eu não sei como que CFM, CRM, sindicatos, como é que vai fazer para trazer essa voz para pessoas trazer essa humanização das pessoas que estão sendo canceladas, que estão sendo massacradas no digital, mas a gente tem que pensar estrategicamente nisso. Então, a gente precisa começar a entender como que a gente vai conseguir trabalhar a violência digital, humanizando o médico e dando algo para o algoritmo que não é o que ele gosta. Porque o algoritmo não gosta ele gosta do outro lado. Ele gosta quando as pessoas estão ali difamando, né, detonando o médico. O médico não, qualquer pessoa. E aí tem um ponto cego na apólice de seguro, que eu fui procurar, no Brasil tem algumas, que é a questão de ter seguro para a difamação. Né? Então, na cobertura padrão não tem, mas existem já, acho que uns 2 ou 3 seguros que já cobrem a gestão de crise de imagem. Então, acho que isso daí é uma coisa legal, que para a pessoa começar a enxergar e a gente pensar como é que a gente pode fazer de forma diferente. E aí, a gente estava propondo essa ação coletiva de descriminalização da saúde, né? Das pessoas ficarem incomodadas o suficiente para entenderem que a gente não pode aceitar, nós médicos não podemos aceitar que um paciente que estava sendo assistido e foi a óbito, exista um indício direto de crime. Não que em algum momento isso não possa se desdobrar, só que ele não pode ser o primeiro, ele tem que ser o último. Ele tem que passar por todos os outros níveis. E as pessoas, você está querendo mudar o Código Penal? Não, eu estou querendo fazer uma releitura de como que a gente pode trabalhar nisso aí. E aí, essa questão de dar voz ao médico, né, da gente falar com o médico que ele precisa ter esse posicionamento, que o médico precisa se colocar, eu acho que é uma coisa muito importante.
A gente passou a vida inteira, e a faculdade não ensina isso para a gente, calado, né? Parece que até parece que é antiético a gente falar em rede social, a gente se posicionar. Sempre fala, não, é melhor você ficar quieto, é melhor você fechar a sua rede social, é melhor você... Teve uma médica que entrou em contato a semana passada, ela estava 15 dias sem trabalhar. Uma cidade pequena, teve lá um evento, começou a sair na rádio, começou a sair em tudo quanto é local, ela já estava 15 dias fora do trabalho dela e ela não sabia como ela ia voltar. E o pior, ela não tinha nada a ver com a história. Então, assim, onde nós estamos chegando e onde a gente vai deixar isso aí caminhar? Então, humanizar o médico é garantir que quando essa tempestade chegar, né, a gente tem aí uma história para contar e que o sistema não consiga reduzir isso aí a um processo, a um número, aquela pessoa. Todos os médicos agora são assim. Porque os médicos agora formam, cadê o juramento de não sei o quê? É só o que a gente vê na rede social. E a gente precisa construir essa humanização do médico. Não sei como que a gente vai conseguir, mas certamente a gente vai precisar usar a rede social. A gente vai precisar usar influenciadores de rede social. Agora, a gente tem que buscar a melhor forma. Aqui eu trouxe para vocês um resumo de tudo que a gente conversou, e aí depois a gente pode disponibilizar se for de interesse de vocês. Então, é isso. O processo em si, quando a gente fala de judicialização, e nosso maior receio sempre foi o processo, atualmente, ele é o menor dos nossos problemas. Eu falo que ele é o menor dos nossos problemas porque esse não acaba com a nossa carreira. Esse aí a gente tem como gerenciar o risco. A gente tem como gerenciar o risco pagando um seguro de responsabilidade civil. Normalmente é um risco mais financeiro. Então, você consegue gerenciar. Outra coisa que incomoda ainda muito os médicos, quando a gente fala que errar é humano e que todo mundo vai errar, e que é aceitável. É aceitável porque é humano. E o que a gente não pode aceitar? Que a instituição não tenha barreira. A médica ter errado a medicação, está ok, é esperado o erro humano. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas é isso, é esperado esse erro humano. O que a gente não pode aceitar é que a instituição não tenha um sistema que deixe aquela prescrição dar seguimento, não ter a farmacêutica, não ter a validação lá e a técnica de enfermagem que estava lá, tinha formado há 7 meses e estava atendendo no pronto-socorro, pediátrico ainda. Então, o problema não é o erro humano. O erro humano sempre vai acontecer. O problema é que as barreiras obrigatórias não estavam lá postas, não estavam disponíveis. Quem que vai preso? Quem que cometeu o crime? O médico. Um médico, porque na cabeça do processo criminal, ele é linear. Se não tivesse prescrito, não teria morrido. Não. Mesmo que a gente erre, barreiras obrigatórias por legislação não teriam deixado a criança ir a óbito. Então, isso não dá mais para a gente aceitar que tem essa linearidade que está tratando os médicos de forma como se a gente fosse criminoso. E aí, quantas vezes mais a gente vai levantar da cama, vai para o plantão, sem saber o que vai acontecer? Quanto a gente vai suportar isso? Então, aqui a gente tem, nessa análise, não tem a investigação assistencial adequada, não se avalia os processos e não tem a aprendizagem institucional, que é o que a gente mais fala. Quando a gente pensa em melhoria, a gente não pensa em punir as pessoas. A gente pensa em ensinar as pessoas, ensinar a instituição e criar barreiras para que não aconteça novamente. Isso na aviação é muito falado, e a gente traz várias questões de qualidade da aviação. Os aviões só pararam de cair quando identificou-se que a culpa não era da pessoa, ele ia errar. Então, você coloca sistemas
que não deixa aquele erro chegar na pessoa. No nosso caso, coloca barreiras que não deixam que o erro chegue lá no paciente. Então, é isso que precisa acontecer. A instituição não colocou barreira, ela não responde por crime, porque crime é só CPF, e a gente que vai responder. E aí a gente vê como é que está tudo sucateado, como está tudo precarizado, e a gente que vai responder. Então, o desvio de rota, né, que sai do técnico e vai direto aí para o punitivo. Essa virou a lógica da responsabilização brasileira e entrou junto com essa cultura a violência digital. Então, não bastava a nossa cultura já punitiva, de punição, e ainda vem a lógica da violência digital. Juntou aí as duas coisas que, efetivamente, acabam com a carreira médica em 2 tempos. Então, a gente tem aí, né, toda essa questão aí da medicina defensiva, né, do êxodo de médicos, porque os bons, eu não sei se eu posso falar que os bons vão se afastar, vão para processos administrativos. Eu acho que dá para falar que os bons vão se cansar, vão ficar aqueles que ainda não se cansaram até eles saírem, porque se cansaram. Então, eu acho que esse daí vai ser mais ou menos o ciclo. E aí, o colapso da relação médico-paciente, porque fica insuportável, né? Não é possível dar continuidade. Então, é isso. A violência digital ela não julga o processo, ela destrói a profissão médica. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês ficarem muito incomodados com o que vocês já sabem que está acontecendo, e é um pouquinho até pior do que a gente está vendo, e estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida.